falamos sobre e trazemos isso para conversar sobre o Brasil, mas a gente somos parceiras e trabalhamos esses dois lados, né? E com a ideia a gente quer realmente fazer isso, conversar, discutir, trazer isso para o Brasil, porque até agora também está chegando muito de fora e tem muitas coisas que se aplicam e outras não. Então a gente acha que descobriu o nosso jeito de fazer economia circular, que isso significa aqui, né? Vocês já estão muito apaixonados pelo produto? Porque eu senti que ficou um monte de designer aqui, desenhistas industriais, entendeu? Eu pensei em, posso dar uma mexida? Então esse é um estudo de investigação sobre o objeto que vocês têm aí. Então, primeira questão, quais são as peças que compõem esse objeto? Quais são os materiais que tem em cada peça? Tá? Tentar investigar aí os materiais. Tem algum material tóxico? Vocês acham que tem algum material tóxico nesse objeto? Como é o ciclo de vida de cada material? Sim, em linhas gerais, né? O que acontece com esse produto ou com cada peça, material dele depois do uso? Depois que ele não funciona mais, o que acontece com ele? E que critérios vocês acham que foram usados para o design desse produto? Então, a gente tem um pouquinho de ferramentas aqui. A ideia é desconstruir os objetos. Sem dó, tesoura, martelo. Menos a bicicleta do Vinícius. Os recursos estão se esgotando, né, cada vez mais. Do lado de cá, né, a poluição, né, no sol, na água, no ar. Né, e durante todo o percurso, não tem uma preocupação com a toxicidade. Os edifícios, eles são doentios, né, tem muita toxina no ar que a gente inala o tempo todo. Então, muitas vezes o ar de dentro dos edifícios é mais poluído que o ar de fora. Né, por causa das tintas e de tudo que a gente coloca aqui. Como uma primeira ideia, uma solução, a ideia da sustentabilidade. Então, a gente, né, só essa palavra sustentabilidade, a gente já tem um carrego, né, a gente sustenta. Né, e a gente, né, a gente quer produzir cada vez menos coisas para a gente conseguir sustentar. Né, a ideia é cada vez menos. E também tem a questão dos critérios, né? Quais são os critérios para essa tal da sustentabilidade? Então, esse é um exemplo clássico, né, das lâmpadas. Todo lugar era lâmpada incandescente, era normal, a gente usava, era legal, mas realmente não era muito eficiente, né? Ela gasta muita energia em calor, e a gente não quer o calor, a gente quer a iluminação, né? E aí surgiu essa outra lâmpada que é a fluorescente, né? E aí foi até obrigado por lei, não podia mais incandescente, todo mundo começou a substituir, de fato essa daqui é mais eficiente, né, em termos de energéticos. Mas se a gente olhar lá no perfil, né, no sistema linear, que é o sistema dessa daqui, a hora que a gente descarta essa lâmpada, ela tem um monte de coisa tóxica, tem mercúrio aqui dentro, que se você descarta de uma forma da forma que é sempre descartada, não existe,
deveria existir, mas existe. Então acaba, né, você acaba se perguntando, então o que é menos ruim, né? Você gastar mais energia ou você usar coisas que não são legais para a nossa saúde, para a saúde do ambiente. E essa linguagem, né, que a gente associa a ecologia, a sustentabilidade na indústria, né, como consumidor, que é a redução de impacto, minimização dos produtos verdes, que a gente isso é greenwashing, é verde, mas não é verde, né? E essa ideia da eficiência, então é sempre uma ideia de redução, e isso faz com que a gente associe uma coisa chata, a uma coisa difícil, pesada, um sacrifício para quem está usando, e também não resolve, né? Porque você está na ideia só de eficiência. É isso que a gente faz essa imagem do carrinho, né? Você ainda está indo para o abismo, você ainda está seguindo essa lógica, mas você usa um pouquinho menos de plástico, você está jogando um pouco menos do lixo, mas o carro ainda está indo para o abismo, só que vai mais devagar. Você desacelera um pouquinho com o menos, mas você não muda de direção, a direção é a mesma. E que essa a ideia, porque a gente se apaixonou tanto pela economia circular, que tem que também ser entendida ali mais fundo. E a ideia do design circular, né, que a gente fala, é sair dessa lógica que é do berço ao túmulo, que as coisas têm um fim, a gente vai só reduzir, para essa ideia do berço ao berço, né, que permite, né, se você pensa que uma coisa vai se retornar, você não precisa pensar em menos. Não é uma questão de quanto, é uma questão de como, né? Como você está gerindo esses materiais. Se juntou o arquiteto americano, William McDonough, o engenheiro químico, que é o Michael Braunger, que é essa pessoa que a gente trabalha, e eles escreveram então esse livro do Cradle to Cradle, né, em português, do berço ao berço. E aí eles vêm com toda essa história, então a gente tem que redesenhar as coisas, né, eles defendem toda essa teoria, eles falam que a gente tem que entender como é a lógica da natureza, né, e mimetizar essa lógica para os nossos produtos industriais. E o upcycle também vem não só com essa ideia que eu falei, né, do que é o downcycle e o upcycle, mas também o upcycle no sentido de escalar, né, de forma não só o objeto em si, mas a gente está chegando num nível de edifícios, cidades, né, e aí chega até do planeta, solo, né, e de como que nós humanos lidamos com todo o sistema. Então, além da ideia de que você ser menos ruim não é ser bom, né? Não adianta ser só menos ruim, tem que ser bom. E tiraram essa ideia da ecologia, do design de produtos, do design, hoje em dia a gente chama circular, de um campo de você ser ecologicamente correto, politicamente correto, né? Não é uma questão de ser sustentável, é uma questão de qualidade. Então eles trazem isso, né? O que é ser bom? O produto tem qualidade. Eu não posso dizer que o meu produto tem qualidade se ele está envenenando os meus filhos, ou ele está envenenando os rios. Isso não é qualidade, né? Ou se depois você faz ele de um jeito que ele é usado uma vez e vai para o lixo. Então é um produto de baixa qualidade. E a ideia do design, como a Léa falou, não adianta você pensar depois que o negócio já está feito, o que eu vou fazer com esse resíduo, o que eu faço com isso. Você tem que pensar desde o começo de concepção de um produto, o que vai acontecer com ele depois, né? E a ideia da efetividade em vez da eficiência. Então essa coisa da eficiência que é números, quanto, né? Quanto, menos, fazer mais com menos. A efetividade é falar o que eu quero fazer. Porque você pode ser eficiente fazendo a coisa errada, né? Muito bem a coisa errada. Então o efetivo é falar o que eu quero que meu produto faça, qual é o efeito que eu quero ter no mundo, e aí você vê como você vai ser efetivo, né? E o que eles falam que é a questão da natureza, né? A natureza não é eficiente. Ela é efetiva. Ela é efetiva porque ela cria muito mais do que o que ela precisa, né? Então, ela produz oxigênio, ela cria habitat para outras espécies que estão em volta dela, ela produz frutos, folhas, flores, armazena carbono, fixa o nitrogênio, filtra a água, nutre o solo, usa a energia do sol, né, para produzir o seu próprio alimento, ela refresca o entorno e ela se auto-replica. Então tem toda uma comunidade em volta dela, né, que usa dos benefícios que ela produz. Então ela não é zero, né, ela é positiva. Né, ela tem a natureza ela é abundante, né, ela só quer crescer, ela não quer diminuir. Ela quer se espalhar, ela quer ser cada vez maior, né, e fazer mais e melhor. Né? Então, essa questão da qualidade, do design. Esse pensamento, a gente vive numa transição. Então, o lixo existe, porque a gente criou, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vai reduzindo, vai
usando essa curva cinza, a gente tem que reduzir, né? Os materiais estão aí, né? As coisas que a gente usa estão aí. Mas, por outro lado, a gente já tem que repensar, né? No futuro, nas próximas coisas que a gente está produzindo. Então, acho que pensar nessa transição, as duas coisas elas têm que andar juntas. Os resíduos são nutrientes, né? Então, se ele é pensado como nutriente, você sempre pode reutilizar no novo ciclo. O segundo é que a natureza utiliza a entrada solar de forma limitada, né? E assim a gente deve fazer com os nossos sistemas. E, por fim, que a gente tem que celebrar a diversidade. E aí, num sentido mais amplo, né, da coisa, é uma diversidade de cultura, uma diversidade de espécies, né, diversidade de soluções. E aí, passando nessa coisa muito mais holística, né, que são os 3 princípios, aí você, tá bom, legal, a natureza funciona assim, então como é que a gente aplica isso na prática? Né? Então, o Cradle to Cradle ele traz de uma forma bem pragmática, então como que a gente vai fazer? Então, a gente primeiro faz uma análise do que é bom e do que é ruim, né? Então, o que tem nos nossos produtos. Então, a gente tem os elementos ótimos, otimizados, toleráveis, não aceitáveis e os não caracterizados. Então, a ideia é que você pegue todos esses que estão nessa faixa aqui de baixo e vai substituindo, né, aos poucos, conforme você vai melhorando o seu produto para aqueles que são ótimos, né? Então, que tudo funciona na base desses... os nossos sistemas funcionam dentro desses 2 ciclos. Então, não os nossos de agora, mas os que a gente quer desenhar. Sistemas, então, o ciclo biológico, então é tudo que vem da Terra e volta para a Terra. E o ciclo técnico, aí, por exemplo, são materiais não renováveis, né? Então, metais, plásticos, né? Eles estão aqui. E eles podem ser utilizados, né? Se você souber o que tem e se eles puderem voltar para o próximo ciclo. Você, plástico não é bom? Não, plástico pode ser bom, né? Se você souber usar ele, souber separar e souber... O mesmo cara que estava falando, eu trabalho com metal, mas quero achar coisas orgânicas que são mais sustentáveis. Mas não é só o orgânico que é sustentável. O metal é um material incrível, tem metais incríveis que são, né, completamente recicláveis e importantes também, né? E o plástico também, eu acho um material mágico, ele permite coisas que a gente não conseguiria fazer com qualquer outro material, né? Ter usos hospitalares e tal. E aqui numa abordagem, né, mais ampla de economia, né, então a gente sai desse gráfico que vai muito, né, para essa escala de produtos, né, e aí a gente junta aquele lá em cima, né, aqui os ciclos, e aí você pode pensar num sistema econômico mesmo, né, dentro do ciclo biológico desse lado, do ciclo técnico desse lado. Então aqui tem a manutenção, reuso e reparo, remanufatura, né? E do lado de lá você cria uma cascata, né? Você vai usando várias vezes, né? Aproveitando o máximo material. Então, uma mesa de madeira pode virar objetos menores de madeira, que podem virar brincos de madeira, que podem virar lenha para fogueira, até ser para os objetos com esse olhar e trazerem qual seria uma possibilidade de criação de valor circular através desse produto. Então, as perguntas para guiar vocês, tá? Mas vocês sigam o caminho que vocês, enfim, acharem mais legal. Mas primeiro, como você redesenharia esse produto? O que tem que mudar nele? Né? Agora, pode ser uma mudança pequena ou uma mudança completa. Você fala, pô, esse produto não era nem para existir, eu vou inventar, né? Sei lá, o produto poderia ser substituído por um serviço ou por outra coisa completamente diferente. Que critérios de design você vai usar para reconstruir? Então, né, quais que vocês acharam que foram usados e quais vocês vão usar agora? E como seria o sistema de produção, distribuição e destinação para esses novos ciclos? E que valor esse produto traz para as pessoas, para o mundo? Essa pergunta até no começo, né? Que valor que ele traz? Como vocês estão repensando ele para não ser menos ruim, mas para ser bom, para fazer o bem para quem está usando, produzindo? Estão terminando, beleza? A gente vai, então, agora fazer a reportagem de volta para todo mundo, para saber que produtos maravilhosos estão aparecendo aí. Antes disso, acho que foi interessante também o debate, né? Antes de ter a ideia preliminar do Cradle,
decomposição dos componentes todos, né, identificação e esse entendimento, né, do que cada um leva, né, de sustentável. Né? E nós, aproveitando a ideia, nós trouxemos como solução, já que a resina, a substância que você usou na tinta, para que não acumulasse o pó, ela é tóxica. Então, nós tivemos uma solução aqui que é não pintar e usar a resina do látex da bananeira como um verniz natural para que evitasse a corrosão. O metal é um produto Resistente para alto impacto. resistente, mas ele pode ser derretido e reaproveitado várias vezes. Então é bacana você ter um produto dessa forma. Essa pintura aqui ainda não é a pintura ideal, porque é uma questão financeira. Mas essa já é uma pintura que ela não tem nenhum tipo de organo volátil. Ela não tem nenhum tipo de solvente para a aplicação dela. Então ela não polui a atmosfera nesse sentido. Como é bom ter alguém que tá já nessa pesquisa super sintonizado, às vezes não é o que parece ser, e como a solução, a gente tem um condicionamento de condenar o material sintético, condenar o que é colorido, então deve ser tóxico, e então a gente tem que fazer tudo de bambu, e tudo sem pintura, sem cor, né? E eu acho que isso que a gente também precisa superar um pouco, porque volta nessa ideia, o que é sustentável sem graça, é só orgânico, aquela cara é ecológico, mas é sempre um pouco pior, então a gente não vai usar uma roupa colorida porque é o eco-chave. Eu acho que a gente tem que sair disso. Não, realmente, como sim, mas a gente não pode ter o objetivo de usar só preto, só bege. E a gente chegou à conclusão de que ela é composta, segundo a etiqueta, 100% poliéster, e ela, na verdade, deve ser realmente isso. Então a gente acreditou nisso. Só que ela tem uma série de pedacinhos que são compostos por outros elementos. Existem recursos menos agressivos, né, para essa peça não ser tão tóxica. A gente entendeu que ser ela inteira de poliéster era uma coisa bacana, porque a gente podia entrar nesse ciclo de reciclar e reparar, enfim, e de novo, de novo, de novo. Então a gente aumentaria a vida útil dessa peça. A gente não abriu mão, a gente até chegou aqui num modelo de negócio que seria um aluguel de roupa, né? Então onde a gente seria o produtor dessa roupa, a gente produziria essa roupa, enfim, saberia de onde que ela veio, teria essa consciência toda e não é transporia, mas compartilharia uma certa responsabilidade com o cliente, né, dessa roupa. Então a gente, locando essa roupa, a gente ia garantir que a gente teria a responsabilidade do reparo dessa roupa, sobre a manutenção dessa roupa e a qualidade dessa roupa. A gente dividiu esse objeto em 4 partes. Tem a parte do fone, a parte do cabo, a parte do microfone e a parte do microfone para captar a voz, né? E tem também a parte do plug, tipo, não sei exatamente a palavra, plug assim. A gente começou a pensar mais quais seriam os materiais que compõem. Então tem essa goma borracha que está tipo acercando um cabo de cera cobre que faz a transmissão do som, da voz. Tinha também bastante plástico e estanho também. E essa placa eletrônica pequena na parte do microfone. Mantendo ainda ele como fone, o que poderia ser substituído, mas também a verde não pensaram em não existir o fone. Ele já precisa mesmo do fone, tanto fone como que isso poderia ser utilizado nesse sentido. Bom, é isso.
avaliou desmontando o celular, que foi bem difícil. Já a primeira questão, que nenhum objeto que dê para fazer manutenção, que dê para trocar peças, não é projetado para ser arrumado ou consertado uma vez que ele quebra. São algumas coisas que a gente conhece, tipo, quando quebra a nossa tela, a gente vai trocar a tela, ou coloca uma película para cuidar disso, mas na hora que a gente foi desmontando, a gente viu que tinha materiais de vidro, de plástico, de policarbonato, tem muito material eletrônico que contém cobre, ouro, semicondutor, um monte de gomas ou colas para fixar uma parte com a outra, que já foi uma dificuldade porque não foi fácil desmontar, porque está tudo grudado, tudo colado. É um celular que tem a bateria embutida, então a bateria ela é mole, ela mantém só as células de geração de armazenamento de energia, que quase a gente furou e quase começou a sentir um cheirinho de solvente, de químico, que aí demonstra o quanto é um material que contém um risco muito grande na hora da sua disposição. A placa-mãe que a gente avaliou, que tem dificilmente vai ser possível tirar os componentes condutores daqui com um processo fácil, e o que basicamente se faria é tirar o mais precioso dele, que seria uma pequena porcentagem de ouro, e o resto vai tudo numa mistureba, numa sopa que é altamente contaminante. Então é uma peça que a gente, assim, só batendo o olho, só imaginando, a gente já sabe que é uma peça de risco para a saúde no momento para a saúde do planeta e das pessoas no momento do seu descarte. Agora, isso já falei um pouco do quanto ele é tóxico, quanto cada uma das peças e o conjunto é muito tóxico. No ciclo de vida, a gente sabe na pele que o celular não dura muito, não especificamente pela sua funcionalidade, mas pelo aquele bichinho da obsolescência, que a gente tem esse vetor forte do mercado de ter um celular melhor, ter um celular mais estiloso, mais usável. E aí entra uma coisa que a gente discutiu bastante, que é quase que política, ou totalmente política e sociológica do paradigma do consumo. Aí as nossas conclusões no sentido de soluções foram muito nesse sentido, de quanto uma mudança de paradigma no consumo já ia resolver uma grande parte dos problemas de design. Tipo, a gente não precisar de um celular tão bonito assim, ou tão caro assim, ou tão estiloso assim, e sim um celular que tivesse as funcionalidades que a gente especificamente precisa para ele. Estou falando, por exemplo, de customizar o celular à necessidade de cada um, de ter módulos que a gente consiga montar um celular em função do que cada um usa para o seu dia a dia, só que aí vai ter a subjetividade de querer usar GPS, querer usar streaming, querer usar quase tudo que às vezes a gente não consegue. O celular trava e nenhuma coisa nem a outra. E pensar um design que tivesse como paradigma durabilidade e não obsolescência, que é totalmente contra o desejo dos produtores dos celulares. A gente sabe que a concorrência não é pelo que mais dura, nem pelo que mais é funcional, realmente funcional. A concorrência é muito diferente. E tem outra questão que a gente discutiu muito, e foi a transparência no uso dos materiais e da energia para produzir e para descartar o objeto, o celular. É mais ou menos isso, não sei se algum quer complementar. Eu falaria só assim, essa questão de vender o celular como um serviço, ela poderia mudar esse paradigma da obsolescência programada e gerar a mudança que a gente gostaria que tivesse. No sentido de que se eu sou um fabricante que eu sei que eu aluguei esse celular para ela, aí ela vai pegar, ela vai usar esse celular, e depois, quando ela fizer um celular novo, que eu lançar um modelo novo, eu vou pegar esse celular de volta. Quando eu pegar esse celular de volta, eu tenho interesse que eu consiga reusar tudo que está dentro desse celular. Então eu não vou mais desenhar da maneira mais barata possível para não conseguir desmontar, e quando eu for desmontar vou quebrar tudo, que nem aconteceu aqui, que já estava quebrado, mas não dava para tirar isso aqui, exceto com o soprador térmico, sem quebrar, gastaria no mínimo muito tempo que uma linha de produção não tem.
Então eu faria de uma maneira que eu conseguiria colocar esse celular de novo numa linha de produção e conseguir extrair tudo que ele tinha quando ele foi produzido e reusar isso.